Boa noite, dona Arlete. Esse é o nosso primeiro canal para o YouTube, meu e da Maria Júlia. É uma honra ter a senhora conosco. A senhora é uma grande inspiração para nós. Dona Arlete, conta para a gente como foi a adolescência do Petri. Então, o orgulho é meu, né? Fazer parte dessa primeira live de vocês, essa primeira gravação de vocês, primeiro conteúdo no YouTube. Eu acho que quem sente-se lisonjeada, né? Sou eu. Mas, assim, falar para vocês que a adolescência, para nós, foi a pior fase, porque são muitas mudanças, e tanto para nós, quanto na escola, quanto na comunidade, quanto para Marcos, principalmente. Mas pelo fato de ter sofrido muito bullying, né? Pelo fato de a gente ter dado uma educação muito regrada, muito correta, e quando ele chegou lá na rua não era bem assim, e a gente esqueceu de preparar ele para isso. Então foi bastante complicado na adolescência. Primeiro que assim, quando ele sai da quarta série, na época era quarta, agora já é quinto ano, né? Eles estudam numa escola menor, e que os professores todos são como pai e mãe, um pouco de pai e mãe. Se precisar pegar no colo, eles pegam, se precisar dar um conselho, eles dão, se precisar levar no banheiro, eles vão também. Então, foi mais tranquilo. A partir do momento que ele foi para o quinto ano, que a escola era bem maior, tinha mais sons, mais barulho, mais criança correndo, gritando, para ele foi bem complicado. E trocando de sala, muitos professores que daí dão aula 40 minutos e saem da sala, largam os alunos, né? Não tem aquele carinho especial, assim, até pela correria deles também, que eles têm que dar conta do conteúdo e tal. Então, foi bastante difícil nesse período, porque ele falava uma linguagem super rebuscada, né? E que não entendia metáforas, e não entendia, então ele sofreu bastante bullying, muito, e nós tivemos que frequentemente ir para a escola, para alertar, para orientar, para explicar para o professor que ele aprendia diferente, que ele aprendia um pouco mais lento, mas que ele aprendia, para eles não desistir dele, falar na sala para os alunos que ele tinha direito de estar lá junto com eles, mesmo tendo as suas limitações e dificuldades, e muitas vezes até cheguei assim a pegar alunos e dar um sacudão, né? Olha, se tu fizeres isso de novo com o Marcos, quem tu vai comprar uma briga muito feia comigo? A gente faz essas coisas, né? Mas tudo isso, Larissa, se deu pelo fato de não conhecer, né? O desconhecido, há 28 anos atrás, né? Há 20, vamos colocar assim, que a gente descobriu que Marcos era autista. Então, é um tempo muito sem conhecimento. Mesmo que tu fosse na internet, tu não tinha o conhecimento. Então, nós fomos trabalhando com ele, observando o comportamento dele e tentando fazer estratégia nós mesmos aqui em casa. Então, a gente não teve todos os terapeutas que hoje tem. Fico muito feliz que hoje tenha, cada um no seu conhecimento, né? E isso dificultou para nós, mas a gente não desistiu. A gente lutou e orientava do nosso jeito, da nossa forma de entender, e deu muito certo. Então, quando a gente percebia que Marcos estava perdido, por exemplo, nas metáforas, a gente sentava e estudava junto com ele metáfora. O humano dele, né, o Bruno, então ele pegava e cantava músicas explicando que uma palavra pode ter o duplo sentido, Marcos. E a gente começou a trabalhar todo mundo junto, então, para ele vencer a tal das metáforas. Depois a gente descobriu que ele não entendia sinais. Daí, novamente, nós íamos na escola e dizíamos, olha, professor, ele não entende sinais. Então, tu tem que se explicar para ele o verbal junto, para que ele não se confunda, para que ele não fique perdido e não perca também conteúdos. Então, é uma dica que eu deixo assim, para o papai e para a mamãe, e frequentemente na escola. Não só para falar mal do professor, mas para orientar também.
E hoje, tendo esse conhecimento todo que se tem, né, Larissa, porque tu vai na internet hoje, nossa, hoje até eu brinco que hoje se tornou fácil, porque ali tem todas as características que a gente não tinha na época, tem todas as indicações, o que fazer, como entender se é uma birra, né? Se é uma crise, como fazer para não deixar acontecer uma crise. Isso a gente não sabia, a gente foi fazendo nos erros e acertos. Muitas vezes a gente errou e muitas vezes também acertamos, mas o que a gente não pode fazer é desistir e deixar eles sofrerem. Porque o sonho maior, eu acredito que seja de quase todas as famílias, é que o nosso filho seja feliz do jeito que ele é, da forma que ele é. E assim foi indo. Dona Arlete, o Petri, ele fala várias línguas, né? Ele fala vários idiomas, ele toca, o Petri escreve livros, o Petri, ele tem canal no YouTube, ele fala muito bem. É, quais foram os momentos, como foram esses momentos de descoberta desses talentos do Petri e como vocês fizeram para estimular ele para que ele chegasse onde ele chegou? Então, quando foi que descobriram, olha, ele vai ter talento para ser um grande palestrante, ele pode falar várias línguas, ele pode tocar vários instrumentos. Isso foi gerando oportunidades ou o Petri ele foi demonstrando e vocês foram caminhando junto? Como foi esse processo? Então, Larissa, nós desde de bebê, né, com 1 ano e meio de idade, depois de ter feito a cirurgia cardíaca, a gente começou com a estimulação aqui em casa, de todos os sentidos, né, dos 6 sentidos. E uma delas era o verbal, né, a fala. E a gente estimulava muito com leituras, apesar dele não responder absolutamente nada, a gente não deixava. Tudo que tinha nessa casa, a gente falava o verbal junto, passava a informação. Tínhamos um sequencial de leitura de cartolina, com fichas de leitura. Então, a gente estava por categorias, passava todos os estados, todos os países, as capitais. A gente foi informando ele, desde bebezinho, sem ele nos dar o retorno. À noite, a gente colocava música, noite adentro. Tanto era que a gente brinca, né, que naquela época a gente acordava 45 minutos, cada 45 minutos, para virar uma fita cassete. A gente gravamos muitas fitas com vários sons, com vários estilos de música. Sons de cachoeira, de rio, de pássaro, de grilo. Todos os sons que vocês podem imaginar, a gente colocava para ele ouvir durante o dia. E à noite a gente colocava música clássica. Então, querendo ou não, o cérebro de Marcos estava encharcado de conhecimento, né? Ele tinha, a gente sabe que é assim. E lá pelas tantas a gente percebeu que ele começou a falar bastante. Tudo que ele tinha muita facilidade assim, ó, ele estava aqui brincando, mas ele estava junto assistindo televisão e ouvindo uma música. Ele tem várias funções, eu digo para ele, né? E a gente percebeu que o que ele ouvia, por exemplo, na rádio, ele falava sozinho depois. O presidente não sei de onde, não sei onde, teve papapá, ele falava o dia inteiro se deixasse sozinho. A ecolalia, né? E a gente tentava falar com ele, filho, mas fala para a gente essa história. Onde é que tu aprendeu isso? Ouvi na televisão, ouvi na rádio. E ele falava para nós só. Mas os amigos dele corriam dele quando ele falava isso. Porque realmente era estranho, né? Uma criança de 12, pode-se dizer criança ainda, 12, 13, 14 anos, falando sobre os mais diversos assuntos, enquanto que nessa idade as crianças, os adolescentes estão falando de pegar, de beijar, de ficar. Então, os amigos corriam dele, não queriam, aquele chato, só fala disso. Lá vem o chato de novo. E se escondia e sumia dele. E a gente tentava um pouco ouvir as histórias, mas também a gente cansava, porque a gente não tinha esse conhecimento. E ele começou a circular em volta da casa e falava sozinho.
se deixasse mesmo horas. A gente tem que mais ou menos organizar, tá? Então, agora tu vai falar um pouco, depois nós vamos andar de bicicleta, pode ser? Ah, depois nós vamos caminhar, né? Para tirar ele um pouco daquele hiperfoco, pode-se dizer, era um foco dele. E lá pelas tantas, o meu esposo, né, chegou e disse para ele: Marcos, são tão lindas as tuas histórias, por que tu não escreve elas? Olha, ele falou, até que porque mais gente quer ouvir essas tuas histórias bonitas. E ele disse: olha, quem sabe então. E ficou tão fácil, porque daí ele escrevia um caderno e já queria outro caderno e mais um caderno, e a minha vida era correr no mercado, comprar um caderno, trazer ele e registrar. E ele anotava. E quando menos a gente esperou, e ele cantava muitas e muitas músicas de cor. Então, assim, com 6 anos de idade já. Ele cantava muito, muito mesmo. Então, assim, opa, se ele canta, vamos levar ele para cantar. E a gente tirava ele não gostava de sair dentro de casa, né? Porque sabe que o autista não gosta mesmo, ele gosta do seu cantinho. E foi uma forma que a gente encontrou de tirar ele dentro de casa. Então, Marcos, ó, o tal fulano Saruê, uma banda, vai tocar no clube hoje, vamos lá? Aí ele ia um pouco e a gente trazia ele de volta, porque tava, né, tinha muito som, muito barulho, muitas pessoas circulando. E quando a gente percebeu assim que ele podia estar cantando, de repente ele subia no palco e cantava uma música com a própria banda. Aí ele se sentia feliz, sabe? Dava, estereotipava e ficava, a gente percebia a felicidade dele. E isso foi uma deixa para nós. Então, quer dizer que se ele cantar, se ele se apresentar, ele vai numa boa. E foi. E isso a gente começou a fazer. Então, levar ele frequentemente em concursos, na igreja, grupo de jovens, ele cantava festa de mulher, do Dia da Mulher, qualquer coisa, né? A gente ficava até meio louquinha assim aqui em casa, né? E o Bruno ajudava a tocar violão. Então, quer dizer, deslancharam os dois para cantar. Foi a música. A idiomas, eu acredito que é pelo som, então, pelas músicas clássicas que a gente colocava durante a noite, que tinha em todas as línguas também, ele provavelmente ficou no cérebro dele registrado, né, esses diferentes tons, sons, e ele começou a gostar e começou a estudar sozinho. Quando a gente menos percebeu, ele estava falando inglês fluentemente. Porque a gente tentou até colocar ele na aula de inglês, só que os professores não sabiam trabalhar com autista naquela época. Então, ele foi e aprendeu sozinho. E de repente, também, quando a gente percebeu aquelas histórias todas que ele tinha escrito, ele fez uma história, né, que é o Contos, que é o primeiro livro dele, e mandou para Portugal para editar. Olha só, sozinho. Assinou o contrato sozinho, tudo sozinho. Criou o primeiro livro dele. Então, a gente se assustou, né? Poxa. E ele criou um gosto muito grande de produzir textos. Então, a escrita estava legal, a música estava legal já, e no andar da carruagem ele percebeu, ele fez um vídeo, um canal, aliás, de música, onde ele postava muitas músicas, e percebeu que o pessoal gostava, curtia, né? Deixava mensagens, daí ele pensou assim, bem, então eu posso criar um canal também para falar de autismo, para ajudar autistas, para ajudar famílias, para que eles não errem tanto, né? Porque agora tem o conhecimento. E tanto é que o primeiro vídeo que ele fez foi as 10 coisas que ele gostaria que todo autista, né, que soubesse, que todos soubessem, as 10 coisas que ele gostaria que todos soubessem sobre o autismo. E bombou, tanto é que tem quase 900 mil visualizações. Né? O mais simples, o mais fácil, ele sozinho na mesa pegou o celular e gravou. E ele gostou dos comentários e foi produzido hoje, amanhã mais um e mais um, criou o canal do YouTube, então, Diário de um Autista. E depois veio a palestra. A minha irmã era professora e na escola dela tinha muito bullying, as crianças entre si mesmo, e, de repente, colocou para Marcos, não iria na escola falar um pouquinho sobre bullying, quanto que é ruim, tivesse passasse por várias situações de bullying? Eu vou.
E fomos, né? O pai e a mãe nervosos pra caramba, tremendo, suando, de o que ele ia fazer lá, porque ele tinha dificuldade de luzes, de som. Imagine como é que ele ia a interagir com as crianças, né? Mas, para nossa surpresa, né, foi muito bem. A gente, claro, preparou ele todo, fez toda aquela preparação, antecipação. Vai ter música, Marcos, vai ter muita gente, tem alunos que vão levantar, vão conversar. Então, tenta focar só, faça de conta, até a gente colocou assim, que os alunos são tudo cabecinha de repolho, para ti não ficar, porque ele tinha dificuldade de olhar nos olhos das crianças, né? E ele gostou pra caramba de ter palestrado. E assim começou a carreira dele de palestrante. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, tudo ele foi acontecendo. Não é do zero, não é, aliás, não é do nada. Né? O pai e a mãe não podem imaginar e pensar que o filho vai descobrir um talento sem primeiro ter feito a base. Tem que dar as oportunidades. É um caminhar de tartaruga, né? Tu veja só que hoje o Marcos tem 28 anos e hoje que ele já consegue se sustentar, se manter. Então, tem tudo isso ainda, né? Mas eu acho que é isso que os pais têm que fazer, tem que oportunizar. Arlete, eu vou passar para Maria Júlia, porque ela tem algumas perguntas também para fazer, e a gente vai intercalando aqui. Ok. E o método Green ajudou no desenvolvimento? O método Glenn ajudou bastante, porque a Marcos tem uma lesão cerebral. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é conviver com a lesão. Não ia voltar de forma alguma, o que está lesado, está lesado. Então, nós temos que fazer o quê? Mandar informações para tentar desenvolver outras partes do cérebro que estavam meio esquecidas, mesmo meio sem ações. É tipo fazer uma ponte. Tu quer chegar lá do outro lado do rio, tu tem que construir uma ponte para passar. O método mais ou menos se resume a isso. Ele vai passando informações para o cérebro para tentar dizer assim, ó, cérebro, tu tem que me ajudar a caminhar. Tu precisa falar. Então, é assim, falar é isso, é receber informação. É tipo assim, mandar várias vezes informação para o cérebro até que o cérebro registra e dá a devolutiva. Esse é o significado do método em si. Qual a diferença que você vê no Marcos quando conheceu a música? Nossa, bastante, muito mesmo. Porque o autista ele tem dificuldade de se expressar, né? Muita dificuldade. Dificuldade de expressar o sentimento. E, através da música, ele conseguiu tudo isso. Dificuldade de entender metáforas. Dificuldade de sair para a rua. E foi através da música que ele conseguiu tudo isso. Então, por exemplo, metáforas, as músicas são cheias de metáforas. Então, ele estudava a música, ele ia no dicionário para ver qual o sentido que tinha aquilo lá, como é que ele podia colocar. A música tirou ele dentro de casa da zona de conforto. A música ensinou ele línguas, a viajar. O sonho dele desde pequeno era viajar, ele quer conhecer outros países, mas ainda não dá. Tanto por falta de dinheiro, como porque ele tem que ainda trabalhar nele algumas noções de tempo, de espaço. Então, ele não ficou reclamando. Ele viajou através das músicas, como ele mesmo fala, né? Ele fala e canta em alemão e ele imagina a Alemanha através da música. Italiano, a mesma coisa, espanhol, a mesma coisa. Então, ele não ficou reclamando, que a maioria das pessoas fazem, né? Mesmo as ditas normais, né? Em vez de aproveitar a oportunidade, a gente fica reclamando. E isso o Marcos nos ensinou. Pode continuar, Maria Júlia. Pode fazer a sua pergunta. O que é ser mãe? Desculpa? Ser mãe para você.
ser mãe é tu acreditar e ter muita paciência, ser amiga, ser parceira, é deixar um pouquinho de lado a mãe, a mulher, né? E viver um pouquinho a vida do filho. É a doação, tu se doa. Eu acho que seria isso. Arlete, que lindo. E para o futuro, a senhora já caminhou tanto, né? Meu filho tem 14 anos. Eu estou na metade dessa jornada do Marcos, que tem 28, exatamente a metade. Estou passando pela fase difícil da adolescência, mas graças a Deus eu tenho exemplos a seguir, né? Como a senhora. De agora em diante, a senhora traça metas, planeja. Como a senhora espera que seja o futuro do Petri nessa vida, nessa caminhada da vida adulta? Bom, o meu sonho, né? O meu, era daqui um pouco o Marcos encontrar uma pessoa, uma esposa, né? Que fizesse uma parceria com ele, que fosse aquela pessoa que tivesse paciência também e fossem construindo juntos. Esse é o meu sonho, para que quando a gente vier a faltar, né? Que a gente não é eterno, a gente sabe. Sei que ele tem um irmão que vai cuidar e zelar por ele, mas eu acredito que Marcos, pelo que a gente conversa e tal, ele quer constituir uma família. Então, o meu sonho é ver ele realizar esse sonho, de ter essa parceira, amiga, companheira que ajude ele, por exemplo, vamos viajar, né? Que ajude ele a se localizar, né? Que diga para ele com paciência, calma, vamos fazer tal coisa primeiro, sabe vamos na academia, porque por falta de iniciativa, o autista tende a ser metódico, né? Então, essa pessoa teria que ser uma pessoa super especial. Especial em todos os sentidos, que respeitasse as diferenças, mas que fosse uma parceirona, sabe? E eu penso, né, que essa pessoa está sendo produzida ainda. Mas o meu sonho seria esse, assim, de sair, porque ele quer viajar. Ele tem esse sonho. Então, teria que ser uma pessoa que também gostaria de viajar e eles fizessem uma parceria em palestrar, de acompanhar ele nas palestras, nos eventos, né? Enquanto que a gente puder, a gente vai fazer. Mas eu penso que ele tem esse sonho, sim, de construir uma família. Então... Arlete, se a senhora voltasse no tempo, com Marcos hoje com 14 anos, o que a senhora gostaria que alguém dissesse para a senhora? Que conselho a senhora gostaria de ter recebido? Dá esse conselho para mim, que tenho meu filho com 14 anos. Com 14 anos, lá na adolescência, que para mim foi o pior também. Conversa muito com ele, né? Orienta muito ele, não ensina a ser tão bom assim. Eu ensinei o Marcos a ser muito bom, nós ensinamos. Eu acho assim que ser bom sim, ser bobo não. Faltou essa diferença porque a gente não sabia, né, que eles são tão eles seguem a risco o que a gente ensina e que para ele se impor nas vontades dele, se impor com o professor inclusive, tá? Para ele buscar a felicidade dele, a realização dele. E constantemente, mãe, chegar em casa e perguntar: e como é que foi hoje? O que eu posso te ajudar? Qual é a tua maior dificuldade? Vamos conversar com a mãe? Vamos trocar com a mãe? Né? E não desistir, Larissa, de tentar. Né? Ele não quer sair hoje da zona de conforto, mas eu não posso deixar ele só na frente do computador. Não posso. Então, ele vai entender com o tempo. E eu vejo o Marcos entendeu, hoje ele vem e a gente faz junto. Daqui a pouco a gente, por exemplo, senta e vamos ver, Marcos, vamos ver o que é prioridade para amanhã. Nós combinamos juntos, nós dois, para eles não se perder, sabe? Então, tu vai construindo junto, de repente é uma super dica, mãe.
O que nós vamos fazer amanhã? O que tu queres fazer? Vamos colocar aqui um calendáriozinho, vamos fazer uma rotina juntos, sabe, Larissa? Tu vai para a escola a tal hora, aí tu vai voltar, a gente vai almoçar, e depois? O que a gente podia fazer amanhã? Vamos dar uma caminhada? O que tu acha? Tu vai combinando com ele, sabe? Eu acho que isso é muito, muito importante, trazer o filho perto de ti, porque daí se torna fácil. E observar, Larissa, eu acho assim que os pais erram muito, não vou nem culpar os pais, né? Mas é pela correria que a gente erra muito em não parar e observar os nossos filhos. Não perceber que eles estão perdidos. Não perceber que tem que chegar em uma hora e falar sobre sexualidade com ele. É vergonha? É feio? Não, não é. Temos que encarar isso de frente. Porque senão, daqui a um pouco, ele vai estar lá no meio de todo mundo e sentir o calor e capaz de tirar a roupa, porque está com calor, e ninguém vai entender isso. Então, nós temos que explicar para ele, olha, quando tu for tirar a roupa, é no lugar dentro de casa, né? Quando tu vai sentir os teus genitais se movimentar, se tu vai fazer, vai ter lugar para fazer, tu tem lugar, tem hora, tá? Então, nós temos que falar constantemente para eles isso, dar as informações. Aí não se torna tão difícil assim. Se teu amigo, né, te ofender, te defende. Aprende a te defender. Ou então, chama o teu amigo para te defender. Escolha um amigo que seja mais bravo, que seja mais... Te defende realmente. Não deixar... O Marcos apanhou muito, sofreu muito bullying, porque a gente era muito bom. Deixa. Marcos, vamos esquecer isso, né? Não, isso eu voltaria no tempo, eu faria diferente, sabe, Larissa? Ia preparar ele para ir para a escola maior, que eu não sabia que era tão importante essa preparação toda. Hoje eu passo isso para as mamães de criancinha. Essa semana foi bem interessante, Larissa, teve uma sobrinha minha e descobriu a filhinha autista. A filhinha tem 2 anos. E ela... Eu só não entendo, tia, por que ela não dorme? Ela dormia tão bem e ela não dorme. Aí eu disse, então vamos conversar nós duas. O que aconteceu de diferente na vida da tua filha que ela não está dormindo? Porque daí, olha só, foi no neurologista e já deu remédio para a menina dormir. Aí eu disse, calma, Aline, calma, vamos estudar. Conta para mim. Daí ela começou. Nada de diferente, eu só tirei ela do nosso quarto e coloquei no quarto da irmã. Aí tu explicou isso para ela? Tu preparou ela, que tu ia tirar ela dentro do teu quarto, que agora ela já era grandinha. Não, tia, porque eu nunca fiz isso com os outros 2. Pois é, mas com autista precisa fazer. Então, são dicas pequenininhas, né, que fazem tanta diferença. Ela ficou horrorizada. Eu disse, outra coisa, ela disse, eu tirei tia ela do berço, botei ela numa cama de solteiro. Aí disse, então, olha, ela se sentia protegida dentro do berço, né? Era fechadinho e tal. Ela não dorme. Então, quer dizer, eu acho que os especialistas, né, não estou criticando, mas assim, falta essa sensibilidade de explicar para uma mamãe dessa que recebeu o diagnóstico para começar a observar essa criança e perguntar, ela não quis saber por que a menina estava chorando, não dorme. Olha o que ela perdeu de oportunidade. Né? Simplesmente vamos dar remédio para ela dormir. Não, vamos ver o porquê, o que está acontecendo com essa criança. Então, para nós pais, é um constante observar. Constante. Arlete, quero te agradecer muito. Quero passar a última pergunta para Maria Júlia e dizer para a senhora que é um prazer muito grande ouvi-la. Eu tenho certeza que quando esse vídeo for para o canal, outras mães, mais mães, né? Porque já tem milhares, irão admirar o trabalho da senhora, irão admirar a sua sabedoria, irão admirar a forma como a senhora tratou e trata o Marcos.
irão aprender como lidar em situações difíceis, como comemorar cada vitória, a ser essa mãe maravilhosa que é um exemplo para a gente e que me ensinou tanto, me ensinou muito. Eu admiro demais, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu te admiro. E aí eu vou passar para Maria Júlia e desejo que todos os sonhos do Marcos se realizem, que ele continue sendo muito feliz e que vocês continuem sendo essa família linda aí, feliz, Só isso que a gente exemplo para precisa. todo mundo. Um grande beijo, viu? Eu fiquei muito emocionada. Imagina. Deixe recado para as mães que estão conhecendo o autismo. Terem calma e realmente conhecer o que é o autismo, né? Porque quando a gente recebe o diagnóstico, muitas vezes é só dado o diagnóstico. Mas calma, o diagnóstico não é sentença, tá? Então, eu me diria assim, ó, papai e mamãe recebeu o diagnóstico, agora vamos sentar com calma, tem lugares, vários lugares, né, no YouTube, se é que o especialista não explicou o que é o autismo, vão atrás, não fiquem malucos correndo para 50 lugares, 50 justificativas, amadurecem e entendam o seguinte, que autismo nada mais é de perceber e sentir o mundo diferente do que os outros, um pouco diferente. Mas que, se bem estimulados, se acreditados, se amados, eles vão ser o que eles quiserem ser. Não deixem ninguém, nem professor, nem família, nem estranho, diminuir o teu filho, inferiorizar ele, porque ele é capaz. Mas é dedicação. Eu arrisco dizer assim ainda, tirem papai e mamãe o bumbum do sofá e vão para o chão. Chão é o campo de aprendizagem de qualquer criança, qualquer adulto, qualquer adolescente. Tirem tempo para os seus filhos, invistam nos seus filhos, porque vocês vão ganhar com o tempo. No início parece ser muito difícil conviver com o autismo, mas quando você conhece as estratégias, que às vezes é tão pequenininha, uma mudança tão pequenininha, mas que dá tanto resultado, você vai pensar, poxa, não era tão difícil, não é tão difícil. Acredite, acredite e tenham paciência. A paciência é a palavra-chave, porque às vezes tu tem vontade, sim, de dar um sacudão, né? Dar um basta, mas não pode. Com autista, não pode. É respirar fundo, mudar a estratégia e buscar ele novamente. Então, incondicionalmente, amem, mas se amem também, porque só vocês vão conseguir fazer um bom trabalho com os filhos de vocês se vocês, primeiro de tudo, aprender a se amar. É isso, Maria Júlia, mais alguma? Dona Arlete, muito obrigada. Maria Júlia, muito obrigada, amiga, por você estar aqui me acompanhando, tá? E nós vamos juntas construir um canal lindo. Arlete, manda um beijo para o Marcos. Quero agradecer de novo e dizer que nós estamos aqui também à disposição de vocês. Um grande abraço e muito obrigada, viu? Obrigada também, Larissa, e